Nesse momento, agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos que nos assistem nesse estudo sobre a vida no mundo espiritual, baseado na obra Os Mensageiros, para que nós possamos, Senhor, através desse aprendizado, buscar a harmonia, Senhor, e a integralização do ensinamento, para que possamos colocá-los em prática na nossa vida diária. Assim, Senhor, pedimos a permissão para darmos início a mais um capítulo. Que assim seja. Então, nós vamos falar do capítulo 29, que trata sobre notícias interessantes. E nesse capítulo, o André está na companhia das duas filhas, né, da família Bacelar, que é a Cecília e a Aldonina. Enquanto o Aniceto deixou as jovens conversando com o André e com o Vicente, eles aproveitaram então esse momento de conversa com as duas para poder falar um pouco, né, da colônia, tanto do Campo da Paz quanto do próprio Nosso Lar, né? E então, nessa conversa que eles estão fazendo, o André, ele coloca, né, a questão de que ele verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Porque quando do encontro, né, da família Bacelar, na visita que foi feita à Ismália e naquela fraternidade toda, através desse encontro que eles tiveram, dessa visita que foi feita, ele pôde perceber o quanto que era idêntico mesmo às nossas situações aqui no plano físico, terreno, mas com aquela diferença dos sentimentos realmente verdadeiros, dos sentimentos leves, puros. E aí, no decorrer da conversa deles, ela fala, né, que viver em nosso lar é uma grande bênção, né, se dirigindo ao Vicente quanto à grande oportunidade de estar podendo viver na colônia Nosso Lar. Então, seguindo, fazendo uma comparação entre o Campo da Paz e o Nosso Lar, ela traz de que no Campo da Paz o trabalho ele é ativo, de vigilância, a assistência ela é mais imperiosa e exigente, porque no Campo da Paz o atendimento ele está restrito aos irmãos obsessores, aqueles irmãos então que ainda trazem consigo a revolta, que não aceitam a sua condição, nem sequer se percebem dentro daquela condição, né, infeliz. E que o Nosso Lar, diferentemente do Campo da Paz, ele já funciona como uma universidade de preparação espiritual, em que a regeneração, o Vicente até coloca, ela é como uma colmeia. E aí, nessa comparação que ele faz, ela diz, né, que por justamente ser uma colmeia, é que envolve muitas possibilidades de trabalho. E que lá, diferente do atendimento aos irmãos obsessores, que trazem ainda revolta, o atendimento é relacionado aos irmãos sofredores. Então, diferente da revolta, aquele que já está sofrendo, aquele que já chora, arrependido, que já sente a necessidade da transformação. Então, já tem aquela consciência do ato infeliz, né? Enquanto teve essa oportunidade reencarnado, e da reparação, do arrependimento, para que daí possa vir, então, logo a melhora, né, desse irmão. E aí ela ainda prossegue dizendo que é mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. E que lá no Nosso Lar é tido como um ambiente, o próprio ambiente da cidade Nosso Lar, ele já é de elevação positiva. E que, embora tenha a maldade da minoria, né, que possa haver, mesmo assim tende sempre a desaparecer. Porque o que realmente vai ser
preponderante é justamente essa elevação positiva, essa vibração através dos pensamentos dos irmãos, todos que compõem ali o nosso lar, é que vai estar, então, dando condição para que esse mal, né, ele desapareça. É como a gente comparando na Terra, quando a gente está, né, em conversas, em grupos reunidos, em que uns, né, estão falando algo que não seja tão positivo, mas se a gente muda de assunto naquele momento ali e puxa uma conversa que seja elevada, a gente troca, né, a conversa para uma conversa que era negativa, a gente torna positiva, já muda todo o campo e todo o ambiente em que a gente se encontra. Porque se diz que se uma pessoa que tiver com um sincero sentimento de amor, em prece, com uma postura realmente de elevação, ela vai estar influenciando aqueles que estão em volta ali. Ela já passa a ser aquele ponto, né, de luz para aqueles irmãos que estejam ali em desarmonia. Então, seguindo ainda sobre o campo da paz, foi falado, né, o capítulo traz para a gente, de que ele foi fundado por benfeitores reconhecidos a Jesus e foi organizado em nome do Mestre, né? Então, que o objetivo do campo da paz era justamente prestar socorro aos que são recém-desencarnados, naquele estado da ignorância, da culpa dolorosa. Então, realmente uma emergência, um ponto de socorro, como uma emergência, em que a gente, né, vai para ser logo atendido diante daquele quadro que a gente apresenta. E nesse caso aqui, dos irmãos nessa ignorância, né, ou em culpas. Então, ele fica... o campo da paz fica próximo de regiões que a gente sabe que ainda influenciam muito, em que eles têm que ter um cuidado muito grande com as vibrações dos encarnados até, que chegam para eles, né? E o assédio se faz muito maior, né? Então, é por isso que eles têm um trabalho muito intenso, como foi falado, né, antes. E que recebeu as bênçãos de Jesus e já conta com mais de 2 séculos esse trabalho elevado. E que aí se percebe no capítulo, no fim do capítulo, o que ficou para eles, assim, a percepção é que o sacrifício e o merecimento, né, eles fazem assim uma análise de que é sacrifício e o merecimento. É um compromisso fraterno e uma solidariedade compensadora. Então, quer dizer, a gente sabe até que todo o trabalho no bem, ele sempre, né, ele sempre vai trazer benefícios, ele sempre vai nos engrandecer. Então, e exige isso de nós, né, esse merecimento, esse fazer acontecer o trabalho e a gente, sem esperar nada em troca, saber que aquilo ali vem porque é da lei. Então, a gente sabe que a lei é causa e efeito. Se eu plantar o bem, eu vou receber o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher aquele mal. Então, eles percebem que todo esse trabalho, tanto do nosso lar, quanto do campo da paz, ele envolve esse sacrifício, esse merecimento, como era o desejo dela, né, da Cecília participar, né, fazer uma visita ao nosso lar, e é esse compromisso fraterno entre os irmãos que só compensa, que só traz, né, uma solidariedade entre eles que muito compensa. E que, como nós sabemos que em nenhum ato nosso, em nenhum empreendimento, nada do que a gente esteja investindo, seja aqui na Terra, seja quando a gente estiver no plano espiritual, a gente vai estar sintonizado e ligado com irmãos do mesmo ideal, do mesmo campo vibratório que a gente esteja emitindo, não passam, então, ela diz, sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, a fim de nos transmitirem bom ânimo. Então, a gente sabe que não é fácil, que todo o empreendimento nosso, que todo o compromisso que a gente assuma para o bem, a gente vai ter, né? Vai ser assediado, vai vir dificuldades, vai vir críticas, mas a gente sabe que não está sozinho. Então, essa é a certeza e que nós devemos trazer no coração, a convicção de que a espiritualidade está junto,
né? Dando esse ânimo, dando esse encorajamento para que a gente prossiga, né, na tarefa do bem. Porque a obra está por ser feita, os trabalhadores precisam, né, estar unidos, estar de coração aberto para poder fazer esse bem que precisa, muito mais ainda que a gente sabe nesse processo todo de transição planetária, em que a mudança é interna, a mudança não vem de fora, e sim do nosso interior, e que a gente tem que, sim, começar onde a gente puder, como a gente puder, com a confiança em Jesus, com a confiança na espiritualidade amiga, como ela própria nos passou ali, de que mesmo nesses campos de trabalho, no nosso lar, no campo da paz e tantas outras colônias que existem no plano espiritual, todas elas estão sob o amparo de Jesus, de Deus e desses instrutores que estão ali sempre levando, né, o ânimo para que eles continuem a fazer o bem, né? Porque a gente sabe que o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, ela é através do bem que a gente faça ao outro. O irmão, o nosso próximo, é a ponte para essa nossa evolução. Então, que a gente possa ficar com esse ensinamento desse capítulo 29, que trata dessas notícias interessantes sobre o campo da paz, sobre o nosso lar, mas principalmente com o fim de lembrar do trabalho com Jesus, do trabalho pela causa de Jesus. Dificuldades aqui, ali, contrariedades, críticas, a gente deve estar sempre a postos para poder observar se realmente a gente é um instrumento e que precisa de reparo para melhor divulgar, né, o nosso bem e para melhor divulgar, inclusive, a nossa doutrina, que a gente faça essa observação, né? Agora, se a gente tiver afinado, sendo um instrumento afinado, e receba esses elogios pelo trabalho que está sendo feito pela causa de Jesus, que a gente envie, né, para o banco da providência divina, porque é de Jesus que vem essas dádivas. Nós somos meros instrumentos do seu amor, mas que é dele que vem. Então, que a gente possa ter esse fortalecimento no trabalho com Jesus, na fraternidade, nessa solidariedade, sabendo que a gente precisa, sim, estar sempre buscando onde a gente pode atuar e sempre confiando que a espiritualidade amiga está ao nosso lado. Então, assim, nesse momento, encerrando mais um capítulo dos Mensageiros, nós queremos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham ao longo desse estudo, que estão sempre nos amparando, nos trazendo esse bom ânimo, esse fortalecimento, para que a gente seja esse instrumento melhor possível para fazer o bem, para levar, Senhor, o teu ensino e mais que o teu ensino, Jesus, o exemplo, dando um verdadeiro testemunho de fé a todos aqueles, Senhor, que estiverem em nossa volta, aos irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados, que nós tenhamos a certeza, Senhor, que não estamos nunca sozinhos e que podemos sempre fazer brilhar a nossa luz cada vez mais, Senhor. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja.